Um bom dia para você que está acompanhando o Jornal Rondônia ao vivo aqui pelo Facebook, no celular, no seu tablet, na Smart TV, em qualquer uma das plataformas digitais que você pode acessar e acompanhar o maior jornal eletrônico do estado de Rondônia, que é João Paulo Prudêncio. E nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 20 de fevereiro, a gente vai falar sobre um tema que está em voga, né, que está chamando a atenção. Na última semana teve uma manifestação com dezenas de servidores. É a situação do Instituto de Previdência aqui de Porto Velho. O que acontece é que muitos se dizem que o Instituto está quebrado, muitos se dizem que não tem receita para poder pagar os seus conveniados, os seus parceiros, os médicos e clínicas ali que são conveniadas ao IPAM, que se gastou muito dinheiro, muita história. Então hoje eu estou aqui com a presidente do Sindeprof, que representa uma parcela considerável dos servidores municipais aqui de Porto Velho, que utilizam eles e suas famílias o IPAM. E também vereadora Elis Regina. Tudo bom, vereadora? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, ela veio aqui hoje para conversar com a gente. Você está mais por dentro, né, dessa situação do IPAM do que até a própria gente da imprensa está acompanhando, mas a gente fica sabendo que se falam, né, por aí. Muita coisa se fala, então a gente queria que a senhora falasse um pouco, você falasse um pouco para a gente sobre a real situação do IPAM. A primeira pergunta que eu posso fazer é: o IPAM quebrou ou não, vereadora? Bom dia a todos os internautas, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? O Rondônia ao Vivo, ele abrange uma dimensão muito grande de pessoas. É importante também que a população e principalmente os servidores do município de Porto Velho saibam da realidade do nosso instituto. Deixa eu iniciar falando, eu estou aqui como representante dos servidores públicos municipais, mas também como membro de uma comissão que foi formada pelos servidores do município, a qual constam vários servidores municipais de várias secretarias, com representação, né? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira no sindicato e a gente também pediu autorização para a gente poder estar aqui, podendo passar para a população de Porto Velho, para os servidores municipais, a questão do nosso instituto. O nosso instituto, eu sou funcionária pública, eu estou com 33 anos de serviço prestado ao município. E em 1990 foi fundado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores, o IPAM. Nós tínhamos uma contribuição única, né? Não era dividido previdência de assistência, e posteriormente, com as reformas previdenciárias, foi dividido em dois fundos, né? O fundo da assistência e o fundo da previdência. E de lá para cá, a gente sabe que o Instituto ele atravessa algumas dificuldades, né? Mas nesse período agora, ela se tornou muito mais latentes, né? Para que a população saiba, e o servidor municipal ele já sabe, né? Nós temos uma contribuição paritária com o município contribui com percentual, a gente contribui com outro percentual na parte assistencial, e essa contribuição ela vai como receita para o fundo, para o FAS, que é o Fundo de Assistência à Saúde. Além dessa receita de contribuição, nós temos a contribuição do elemento moderador, que é os tratamentos que são feitos, que são tratamentos mais caros, né? São tratamentos que são feitos com especialidades, são os tratamentos de alto custo que chamam, né? E nesse tratamento a gente tem uma contrapartida enquanto nós servidores. Vamos dizer, o servidor do município, ele fez uma cirurgia de R$20 mil. Se ele contribuir com R$300 para o elemento moderador, que é descontado dele para pagar essa questão do tratamento, né, de alto custo, ele vai demorar aí 6 anos para poder o Instituto rever o que ele pagou. Então, assim, nós temos no fundo de assistência os 7% do servidor, o percentual do município, que é paritário, e mais o elemento moderador. Né? As despesas do Instituto, elas são uma parte administrativa, da questão administrativa do Instituto, né? E também todas as despesas médicas e hospitalares. Hoje o Instituto ele tem um déficit em torno do que foi colocado aqui pela avaliação atuarial, em torno de 27 milhões. Mas ele tem um passivo a ser recebido em torno de 42 milhões. Que é todos os tratamentos que foram feitos pelos servidores, né, que é como elemento moderador que vem repassado uma parte desse valor mensalmente, mas ele é acumulativo. O valor que é arrecadado em torno de elemento moderador, acredito que seja os R$700 mil. A última vez que eu vi, que foi na Folha de Setembro, que é o que está publicado ainda, era em torno de R$700 mil. Então, nós temos esses 700 mil para poder cobrir todas as despesas que foram feitas através de tratamento de alto custo.
Dizer que o Instituto não tem débito, assim, é a gente tentar tampar o sol com a peneira. Mas também dizer que o Instituto vai acabar, isso aí não. A gente não pode também ficar colocando essa questão, porque senão você torna o Instituto, de uma certa forma, desacreditado. Né? Porque quem é o fornecedor, quem é o conveniado que vai querer fazer atendimento para uma pessoa que não está conseguindo liquidar as suas despesas? Fica muito difícil. Então, assim, hoje nós temos um problema grande, que é a questão da nossa assistência médica, mas nós temos que ter a responsabilidade de poder apresentar propostas, porque o Instituto é do servidor. Gestor passa, vai embora e pronto. Né? Nós não, nós vamos ficar aqui no nosso município, né, fazendo essa questão do atendimento assistencial. Então, nós temos que ter a responsabilidade de poder apresentar propostas que melhore a situação assistencial. Nós temos que ver o raio-x do Instituto, como é que está a despesa do Instituto, o que é que nós podemos enxugar dessa despesa, aí sim, né, a gente verificar de que forma e de que tipo de procedimentos vão ser atendidos através do IPAM. Né? Nós iniciamos, João Paulo, eu sei que foi uma única pergunta que dá para a gente, né? Nós iniciamos essa mobilização juntamente com a professora Gabi, a professora Val, o Silvio, que é o representante no conselho, o Neizinho, que é representante no conselho, Raimundo Nonato e vários outros colegas, Luiz da Senpaz e vários outros colegas que estão agora na comissão. E em agosto do ano passado foi feita uma audiência pública na Câmara, solicitada por mim, o presidente do IPAM esteve lá. Já existia esse problema de não atendimento de vários médicos na rede credenciada do Instituto. E o que ficou decidido lá nessa reunião? Que o Instituto faria a contratação de um atuário para poder fazer uma avaliação atuarial da parte assistencial dos servidores, já que essa questão nunca havia sido feita, né? O que se fazia era avaliação previdenciária. O Raimundo falou que na época lá houve uma avaliação atuarial, mas eu me lembro que desde 2005, quando eu fui coordenadora de previdência, não existia essa questão da avaliação atuarial na parte previdenciária, ela existia, ou na parte assistencial, ela existia na parte previdenciária. E aí nós demos um prazo para que fosse feita essa questão dos cálculos, né? Para que a partir daquele momento que a gente pudesse apresentar propostas que pudesse reduzir as despesas do Instituto, porque até então nós não saberíamos que tem débito, que possivelmente vai ter que ter uma contrapartida do servidor, né? Mas o nosso encaminhamento é que essa contrapartida do servidor, se acaso for ter, ela tenha a mesma forma paritária para o município. Nós não podemos arcar com essa responsabilidade só, né? Nós temos que dividir essa questão com o município. Isso foi feito, foi entregue na quinta-feira, agora passada, essa avaliação atuarial, e na sexta-feira, na parte da manhã, eu participei de uma reunião juntamente com o corpo técnico do Instituto, o Conselho Deliberativo, que é um órgão de deliberação, onde tem representação dos servidores e representação do Executivo, são 6 dos servidores e 6 do Executivo, e a presença do prefeito também nessa reunião. E lá o atuário, ele demonstrou toda a situação do Instituto e ele disse quanto seria a questão do aporte, né? Mas o que eu achei muito positivo é que nessa reunião a gente solicitou ao prefeito que todas essas questões elas sejam repassadas de uma forma paritária, e ele concordou. Então tem algumas solicitações que vão ser feitas ao Instituto, né, de correção na despesa, mas também se houver algum acréscimo ao servidor, vai ter que também o município também arcar com essa situação, com essa situação paritária, né, com o mesmo percentual. E aí a gente está convidando todos os colegas servidores municipais, né, através da comissão que foi feita, né, junto com o Sindeprof, Sinderon, Sintero, todos os sindicatos estão imbuídos nessa questão. E para a gente poder resguardar, principalmente a situação assistencial dos servidores, porque para a gente é primordial, né? Se a gente não tiver essa solução, serão mais 26 mil servidores, 1000 vidas, né, que é o que o Instituto faz, 26 mil vidas na fila do SUS. Isso aí a gente não quer, porque senão aumentaria mais ainda a deficiência do SUS e a gente perderia um dos únicos mecanismos que a gente tem, principalmente na questão assistencial, que é o IPAM. Eu não vejo essa possibilidade.
essa possibilidade de fechar o Instituto, eu não vejo. Eu vejo a possibilidade da união de nós servidores, juntamente com o Executivo, para que a gente busque a manutenção do Instituto e corrigindo algumas questões que podem ser corrigidas. Então, desculpa. Então eu quero aproveitar, convidar todos os colegas servidores municipais, né? Eu sei que o nosso Poder Legislativo é pequeno, mas lá dá para a gente poder ter pelo menos uma noção do caminho que a gente vai tomar, já que a avaliação atuarial já está pronta, vai ser passada amanhã nessa reunião, para que eles estejam presentes e lá nós, servidores executivo, podermos apresentar a proposta para a manutenção da assistência médica do nosso instituto. Pois bem, vereador, o pessoal que está com o presidente do CIDEPROF também, é que você está aqui como vereadora, presidente e representante dos servidores municipais e de quem usa o IPAN, né? Claro. Você também utiliza o IPAN. Utilizo. Né? Então, a pessoa que está acompanhando aqui, a Rosane dos Santos, mandar um alô, a Jéssica Morei, Estelita Timóteo também, dando bom dia, e tem o JP que está falando aqui, se não houver controle de receitas e despesas, vai se acabar. É preciso rever custos, desperdícios, é necessário enxugar. A senhora pode dar um exemplo prático do que seria enxugar esses custos? O que seria feito? Qual seria uma das ideias de se enxugar o IPAN? Às vezes as pessoas, eu sempre falo, às vezes o pessoal em WhatsApp, né, assim, eles se empolgam, né, e às vezes falam algumas coisas que não tem nada a ver. A despesa do Instituto, ela é uma contrapartida de deficiência de nós, servidores, né, mas não porque nós queremos, é porque a gente precisa. Se o servidor vai lá, tem um salário de R$ 1.500, né, porque o nosso salário não é alto, sim, e eu vou lá, preciso fazer uma cirurgia de R$ 40.000, eu sei que só vai poder descontar do meu vencimento 15%. Sim. Então, essa diferença, ela vai ser descontada durante muitos anos. E o IPAN tem que custear. Então, fica esse déficit, que é os 42 milhões que hoje o Instituto, quer dizer, o servidor deve ao Instituto através do elemento moderador, né? Mas, assim, existem despesas que a gente tem como enxugar. Vou colocar aqui algumas questões que eu acho que teria como rever. A questão dos contratos no IPAN. Nós temos vários contratos que são pagos com assistência médica, que a gente poderia rever. A questão do pai e do aposentado que tem um pensionista e o pensionista gera um outro dependente. Eu acho que essas questões a gente pode rever. Nós temos a questão dos cargos comissionados, que é uma questão que a gente pode rever, de cargos que são pagos com recurso da assistência, né? Tem cargos que são pagos com recurso da Previdência e recurso da assistência. A questão dos servidores que sofrem acidente de trabalho. Quem custa esse acidente de trabalho é o IPAN. E, no meu ponto de vista, quem tem que custear esse recurso é a Prefeitura, né? O patronal. O município é que tem que se responsabilizar por isso. Só desse valor aí do acidentados, nós temos em torno de 2,5 milhões, né? Sim. Há uma contrapartida do município da mesma forma que nós vamos ter que contribuir. E assim, existem alguns procedimentos que tem que ser discutido com a categoria, né, com os servidores, para que nós possamos, de uma certa forma, não inibir, porque a gente também não pode pegar o servidor precisar de um tratamento e o Instituto não poder fazer, né? Mas tem algumas questões que a gente pode corrigir, sim. Então, o Manuel Anísio Tavares está falando aqui. Infelizmente, precisa rever cirurgias caras para os trabalhadores com contratos temporários. Sem dúvida, é uma das alternativas para serem revistas no regimento. Tem essa história de que muito servidor comissionado entrava na prefeitura ou na Câmara de Vereadores apenas para utilizar o IPAN e saíam depois de fazer a cirurgia e deixaram a dívida para trás. Existe uma dívida grande desse montante a ser acertada por essas pessoas? Existe um débito, mas não é gigantesco. Sim. Quem dera que fosse, que a gente pudesse cobrar, né? Mas o Instituto parece que já tomou algumas providências. Eu acho que desde a época do Roberto Sobrinho, ele já impetrava algumas ações de cobrança dessas pessoas que ficaram devendo no Instituto. Se não impetrou, vai ter que impetrar, mas
o que vai poder ser cobrado é os últimos 5 anos. Né? Tem dívidas que já prescreveram. O Instituto vai ter que fazer isso aí. Além disso, o colega tem razão. Nós temos servidores que são prazo determinado. Servidor prazo determinado, servidores conselheiros tutelares, que utilizam o Instituto. E assim, a prefeitura, quando ela contrata prazo determinado, ela contrata por um período, por renovação por igual período, às vezes. Então, o servidor que é contratado por 2 anos, ele pode ser renovado para 4 anos, e a maioria das vezes é. Né, Prudêncio? E essas pessoas, João Paulo, eles geram uma despesa para o Instituto. Ela gera uma despesa para o Instituto, porque você sabe que está terminando, você tem um atendimento pelo menos muito melhor do que o do SUS, isso aí o servidor há de convir com a gente, então eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então a gente está apresentando também a proposta da não extensão desses atendimentos aos servidores prazo determinado. Né? O que vai ser atendido são servidores do quadro efetivo do município. E também, assim, vamos dizer, o servidor, ele entrou hoje, né? Ele é estatutário, ele não tem carência nenhuma. Se entrou hoje, filiou hoje, ele pode fazer qualquer tipo de procedimento. Entendi. E assim, a questão assistencial é uma situação muito difícil, porque você tem aumento nos valores dos procedimentos, assim, muito rapidamente, né? E o valor que é contribuído para o Instituto na questão da receita é a nossa contribuição. Então, só tem aumento quando a gente tem reajuste. Se a gente não tiver reajuste, não tem aumento nenhum. E aí vai pendurando esses débitos. A Mary Ramos está falando aqui, o IPAM não pode fechar, precisamos de atendimento médico. Fred Ferreira está falando, temos que valorizar o que é nosso. Muito bem, vereadora. A Lucicléia Pereira está perguntando, vereadora, é verdade que os assessores de vereadores fazem uso do IPAM? Anteriormente fazia, né? Na gestão agora do Dr. Hildo, ele mandou um projeto, né? Inclusive a pedido nosso. Eu fui uma das vereadoras que concordei com o procedimento. Eu acho que o Instituto é do servidor do quadro efetivo, né? Nós não podemos de forma alguma estender esse tipo de atendimento, principalmente com a questão assistencial, né? E aí ele mandou um projeto para a Câmara e nós votamos favorável, todos os vereadores votaram favorável, e foi retirado a questão da participação dos cargos comissionados no Instituto, na parte assistencial. Os cargos comissionados, eles eram não só os assessores dos vereadores, mas também os comissionados de todas as secretarias, do próprio IPAM, da INDU, da Prefeitura, eram todos os que tinham essa questão desse atendimento. E gerava uma despesa mesmo. Sim. Gerava uma despesa, porque, como eu te disse, a pessoa vê ali uma assistência médica, que ele não vai conseguir, porque para você conseguir algum atendimento via SUS, quem utiliza o SUS sabe como é difícil, né? E você tendo um atendimento ali praticamente na hora, claro que eles iriam utilizar, mas o prefeito mandou a mensagem e foi retirado. Tá, vereadora, tem a possibilidade de ter muita gente com medo de se retirar, por exemplo, a abrangência do IPAM? Tem o servidor, a servidora, seu cônjuge, marido, esposa, os filhos. Tem como existe esse risco de se diminuir essa abrangência e de se aumentar mais ainda, ao mesmo tempo, a contribuição do servidor? Não. Isso aí a gente não vai admitir de forma alguma. O servidor, ele tem os seus dependentes. Agora, eu acho que o servidor há de convir, vamos dizer, eu sou segurada do Instituto. Meu marido é meu dependente. Caso eu morra, Deus o livre, Ave Maria, diz que vaso ruim não quebra, né? Então, graças a Deus... Fica pro viúvo, pra viúva, né? Aí fica pro viúvo, o viúvo casando novamente, ele traz todos os outros dependentes, então ele se torna titular. Nós temos situações, assim, que vamos dizer, tem um aposentado, o aposentado ele contribui com 10%. É diferente, ele contribuía 11%, em 2005, com a proposta, a gente conseguiu diminuir para 10%. Mas um sacrifício danado. Ele não tem contrapartida do executivo, ele não tem contrapartida do patronato. Então ele contribui com 10%. Aí tá. O servidor falece, fica o dependente. O dependente tem 3 filhos, 1, 2, 3. Aí o servidor, o pensionista, ele contribui com 10%. Se o vencimento dele lá for R$2.000, ele contribui com 200. Que tem gente que contribui com R$30.
Porque Sim. como a pensão ela é fatiada, ela é feita de uma forma proporcional pro pensionista e para os dependentes, e os dependentes aqui, eles não contribuem com nada, porque eles continuam sendo dependentes da dependente. Sim. Entendeu como é que é? Então, assim, tem questões que vão ter que ser corrigidas. Tem questões que vão ser corrigidas. Uma confusão geral, inconformidade, muita gente, não, isso daí vai ser meio que comprar uma briga com várias pessoas, então que vão ser retiradas, vão ser cortadas do IPAN, seria isso. Nessa questão de pensionista, eu acho que até o próprio pensionista se ele for pensar duas vezes, ele vai ver que as propostas têm razão em serem feitas, né? Sim. Porque ele não é segurado, ele é dependente. Sim. Então, dependente não pode mais trazer dependente, entendeu? É verdade. Quer dizer, um dependente que tem aqui 3 filhos, aí eu caso de novo. Aí a pessoa que casou comigo tem mais 3 filhos, eu vou levar mais 3. Quer dizer, com um valor de R$200, eu vou ter 6 dependentes, 7 dependentes. Eu e mais 7, 8 pessoas. A conta não fecha. E a conta não fecha. Verdade. A conta não fecha. Então, assim, vão ser coisas que vão ser corrigidas nossas, né, enquanto servidor, mas tem questões também que vão ser corrigidas na questão do executivo. Então, vereador, também aqui tem a Socorro Maciel, está falando, sempre lutando pelos servidores. Obrigado. O vereador Alex Paletó aqui está falando também. Parabéns à postura da colega vereadora Elis. Está acompanhando Muito aí. obrigada, vereador Alex. Um abraço aí pro vereador Alex Paletó. A Lucília aqui está falando de novo, né? Parabéns pro vereador. O Raimundo Nonato da CUT está falando. Raimundinho combativo. Está falando aqui. Bom dia. A assistência médica do IPAN tem problemas sim, precisando de uma fiscalização do hospital que servidores não assinam a guia, que assinam a guia em branco, tem que ter auditoria. Então, em relação a muitas denúncias que acontecem também de a esqueminha que tem dentro do IPAN, de passar guia em branco, de fazer isso, fazer aquilo. Como é que faz para combater esse tipo de coisa? Quem tem que combater isso aí é o próprio servidor. Eu quero agradecer a participação do Nonato. Nós tivemos sempre nessa luta, né? E sempre a gente falando a mesma coisa. Gente, o Instituto é nosso, não é nosso? Então quem tem que cuidar dele somos nós. Sim. Somos nós, servidores, né? É a gente que tem que cuidar do Instituto. Existe falhas? Existe. E agora eu acho que é o momento primordial para a gente corrigir todas essas falhas que foram históricas no nosso Instituto. Né? A gente tem que corrigir isso aí. Eu acho que já começou com um avanço. A questão da retirada dos cargos comissionados, para a gente foi um avanço. Né? Diminuiu a receita, claro, diminuiu, né? Mas também a gente não vai ter despesa das pessoas que às vezes fazem as coisas para fazer, às vezes nem está doente, mas vai lá para ver se encontra alguma coisa e ter assistência médica do Instituto. Mas é importante que a gente tenha uma fiscalização maior dentro dos hospitais. O Raimundo está falando da questão dos hospitais, Sim. Porque na hora que você vai ser atendida num hospital, a pessoa faz lá a guia. Né? Sim. E aí, para você entrar lá no ambulatório ou então na internação, você já assina a guia. E você não sabe o que vai ser colocado ali. Eu não quero de forma alguma, pelo amor de Deus, dizer que os hospitais estão colocando questões a mais na guia do servidor. Não é isso. Mas nós, servidores, a gente tem que saber o que a gente foi atendido. O que está assinando? Né? O que está assinando. Eu lembro, viu? Eu acho que todos os servidores antigos conheceram o Joaquim, que era presidente da Associação de Servidores. O Joaquim, uma vez a gente estava na CEMUSA, ele já é falecido, né? A gente estava lá na CEMUSA e ele teve uns procedimentos que foram feitos em um hospital. E aí, quando foi ver o total de agulhas que tinha sido aplicado no Joaquim, ele teria que ter tido umas 25 sessões de acupuntura. Nossa. Entendeu? Para ver todas essas questões. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Né? O Instituto ele tem que ter uma auditoria dentro da assistência médica, auditores dentro da assistência médica que possam acompanhar isso aí. Nós temos auditores, mas são 4. Sim, então fica complicado. É difícil. É um pouco difícil. Também mandar um abraço para a professora Val Barreto, também está acompanhando, ela também está sempre ativa nessa relação do IPAN. Elisandra Regis está falando, o viúvo sim, mas se ele casar deveria não poder colocar nenhum dependente. Porque fica para o viúvo, fica para a viúva, né? Mas realmente se abranger fica complicado. O Tony Araújo está falando, gente boa essa vereadora, o Tony também.
A Luísa Souza está falando, parabéns, vereadora Elis Regina, sempre atuante para o servidor. Vereadora, qual seria a parte da prefeitura? Você falou para a gente aqui que os servidores fariam, se disponibilizariam a ajudar a levantar o IPAM, mas no mesmo nível que a prefeitura também. Qual seria o papel da prefeitura efetivamente para ajudar ou resolver esse problema? Prudência, sabe qual era a minha... E assim, eu tenho falado muito para os colegas da comissão, sabe qual era o meu maior medo? Sim. É de ter essas questões assim, muito alarmantes e tal, e aí acontecer com o IPAM o que aconteceu com o Iperon. Né? O município lavar as mãos e dizer assim, tá muito ruim, então toma aqui e vai cuidar da tua vida. Esse assim, é a primeira vez que eu estou falando isso. Para mim era uma dificuldade muito grande que eu tinha referente a essa questão do instituto, porque a prefeitura ela poderia chegar e dizer, tá aqui, eu contribuo com tanto, toma aqui para vocês, e vocês estão achando que tá tão ruim, vão procurar melhorias, né? E aí nós sabemos que o nosso vencimento é baixo, né? Ajudaria algumas outras categorias que têm um vencimento bom, então 7% em cima de alguns salários dá para pagar um plano de saúde. Sim. Mas na maioria dos servidores municipais a gente não tem condição de pagar um plano de saúde. Então eu venho do movimento sindical junto com o Raimundo Nonato há 20 e poucos anos. Sim. Né? E eu tenho a responsabilidade, eu busco muito essa questão da responsabilidade da representação. Porque a gente não pode, de forma alguma, dar um tiro no escuro. Sim. Nós temos que ser, nesse momento, muito cautelosos, saber o que a gente vai falar. Sim. Né? Apresentar proposta, não adianta ficar só ladainhando aos quatro cantos da coisa, o IPAM vai quebrar, o IPAM vai fechar, e qual é a tua proposta? Você não tem proposta nenhuma. Né? E assim, essa era a minha grande preocupação. E essa minha preocupação, ela terminou numa conversa que eu tive com o prefeito. Ele falou, vereadora, a responsabilidade do Instituto é minha e sua. Eu falei, minha Nossa Senhora. Minha porque sou gestor e sua porque a senhora é representação de uma categoria, né, de uns servidores. E eu falei, não, nós vamos puxar essa responsabilidade para todos nós servidores. E aí entrou todo mundo na luta. A comissão que foi formada através de vários representantes, Raimundo Nonato, professora Aval, professora Francisca, Luiz, Gilberto do Sinderon, Fernando e Domingos do Sintero, meu Deus do céu, quem mais? A professor Cleverson. E vários outros colegas que se mobilizaram junto nessa comissão para que essa comissão apresentasse a proposta. Então é isso, eu me preocupo muito com essa questão. E aí o prefeito disse, nós vamos assumir a responsabilidade de forma paritária. Aí eu me tranquilizei. Sim. Porque a gente sabe que tendo um débito, tem um débito. De que forma nós vamos fazer? Vamos enxugar aqui, acolá e tal. O servidor vai dar uma parcela de contribuição, a prefeitura vai dar uma parcela de contribuição. Então, isso para mim que foi importante. Né? A responsabilidade de todos nós assumirmos essa fase que o nosso instituto está passando. E aí foi feita essa questão da avaliação atuarial, vou repetir novamente. A partir dessa avaliação atuarial é que nós vamos estudar os caminhos. Sim. Então a comissão está se reunindo. Está se reunindo. E vendo pontos de saída, então esse problema. O Raimundo Barroso está falando aqui, tem que combater mesmo esses erros, vereadora. Muitos de nós que pagamos, quando precisamos, não temos atendimento. Principalmente nos do Baixo Madeira. Ele falou que o pessoal que mora no Baixo Madeira. O Anderson Thiago Cavalcante está falando, por que se deixar por conta da prefeitura apenas fazer esse levantamento? A conta não vai bater nunca, assim como foi na vez o cálculo do quinquênio. Tá aí o recado do Anderson. Daniel Carvalho está falando, parabéns pela luta, vereadora. Lourdes Souza está falando, oi Elis, os filhos maiores de idade que fazem faculdade têm direito a voltar a ser dependente do titular? Tem os filhos que têm... foram duas perguntas aí, né? A questão do pessoal do Baixo Madeira. Isso, ele falou que está feia a situação lá no Baixo Madeira, que tem problema. Existe mesmo, gente. Tem um déficit, o IPAM, o Instituto tem, ninguém tem que tampar o sol com a peneira. Tem um déficit. Como é que nós vamos trabalhar esse déficit?
mensal, porque nós temos uma questão mensal, a receita não está cobrindo a despesa, Sim. né? E nós temos um valor de em torno de 27 milhões, é o que a avaliação atuarial fez, né? Nós temos esse valor de que ver de que forma nós vamos conseguir efetuar esse pagamento. Sim. Porque ele vai pagar todos esses fornecedores que têm débito. O Instituto tem débito mesmo, isso aí nós sabemos. Outra questão, a questão Ela perguntou se os filhos maiores de idade que fazem faculdade têm direito a voltar a ser dependente do titular. Nós contribuímos, minha filha era minha dependente, né? Eu estava fazendo faculdade, mas aí lá tem uma idade, né? A questão do plano de saúde é uma idade, até 23 anos. Né? Mas hoje você sabe que um jovem de 18 anos, ele já tem que estar se virando para poder ter um emprego, para poder ajudar a família, né? E às vezes nem sempre a família tem condições financeiras de pagar uma faculdade. O jovem vai conseguir pagar a faculdade a hora que ele arrumar um empreguinho e contribuir. Eu acho que é uma questão que a gente pode rever. É uma questão que a gente pode rever, né? Porque filho é filho. Agora também não vai colocar lá um filho com 40 anos de idade. Aí, né? Entra na faculdade aí depois. Entra agora. Então são questões que a gente tem que rever, são questões que tem que ser estudadas, mas o importante de tudo é que o executivo, tanto o IPAM quanto a prefeitura, eles estão imbuídos também nesse mesmo patamar. Quanto à questão do colega falou sobre a questão da avaliação atuarial, Sim. a avaliação atuarial ela foi feita por um atuário chamado Antônio Mário Ratz de Oliveira. Sim. Eu acho que ninguém vai colocar a sua assinatura como atuário, que é uma empresa, né? Empresa Vesting, né? Vesting é uma empresa que faz atuário em todo o país. Eu não acredito que vai chamegar alguma coisa, vai certificar alguma coisa de que não tenha plena convicção de que está sendo feito. Mas se os servidores assim acharem melhor, nós poderemos, através dos sindicatos, contratar um atuário para que esses dados que vão ser repassados para nós pelo IPAM, porque não é assim, pegou isso aqui, não, a gente quer toda a receita, a despesa, quem são os fornecedores, de que forma nós vamos liquidar essa despesa crescente, de que forma nós vamos ver a questão do elemento moderador, quer dizer, está devendo 27, mas tem 42 para ser recebido, vamos ver de que forma a gente pode fazer para verificar a proposta do Instituto referente a essa questão, de que forma a gente trabalhar. Porque o que vai ser trabalhado também é a questão da contribuição mensal. Né? Sim. Quem sabe, vamos ver aqui que a gente consiga fazer algum mecanismo que a gente consiga pagar todo esse pessoal que está devendo 27, vai lá com aquele fornecedor que está devendo 3, 4 milhões, ou né, assim, eu estou falando de coisa de fornecedores, porque os hospitais, conforme o presidente falou, todos os hospitais, Hospital Central, Hospital Protocordes, esse aí não tem débito nenhum. Para o hospital não tem débito nenhum. Sim. O que tem débito é para os médicos que fazem consultas, alguns laboratórios, alguns centros de fisioterapia. E aí, você está devendo 700 mil reais para um. Nós vamos pagar à vista para você. Quanto é que você pode fazer de desconto? Então, tem certas questões que a gente tem que sentar de uma forma técnica, sem amadorismo. Nós não podemos trabalhar com amadorismo. E nem pode politizar. Não podemos, também, né? nem politizar. Sim. Por isso que eu gosto que fale presidente do Sindeprof, porque às vezes vereadora já acha que está fazendo política. Eu não preciso fazer política com a vida do servidor. O servidor me conhece há 20 e poucos anos. Eu não preciso fazer política nessa questão. E principalmente com o maior patrimônio que nós temos, que é o nosso Instituto. Pois é, vereador, eu disse que o pessoal, é um tema, né, que o pessoal tem muita curiosidade, tinha muita gente querendo saber, né, realmente estava acontecendo, então tem muita gente comentando e perguntando aqui. Luzia Saraiva está falando, parabéns, vereador, o IPAM não pode morrer, tenho certeza que você, junto com seus colegas vereadores, vão conseguir para que o IPAM se erga novamente. Bruna Mello está falando aqui, obrigado, Elis, sempre nos ajudando, comprando a nossa luta. O Ebert Pereira, ele está meio bravo aqui, falou... Nós temos conselheiros que são servidores públicos e eleitos também por servidores públicos. Por que não fiscalizam? Por que não denunciam quando algo está errado? A atuação desses conselheiros simplesmente não existe. Outra coisa, se o IPAM é nosso, por que ele não é presidido por um servidor capacitado e eleito de forma direta e democrática pelos próprios servidores? Eu acho que é interessante. Né? Assim, o Instituto, ele desde a sua criação, ele foi gerido por pessoas que não são do quadro. Indicações políticas. Indicação do Executivo, né? Mas nós tivemos
Doutor Cury, na época do doutor Mauro, que é servidor público. Nós tivemos o Beto, que o menino chamava Beto do IPAM. Sim, sim. Na época do Roberto Sobrinho, que é servidor público. Nós temos, dentro da auditoria do Instituto, um enfermeiro chamado Júlio, que é servidor público, né? Sim. E lá nós temos o Oséias, que é diretor de contabilidade, é servidor público. E assim, eu sempre procuro como referência essa questão dos servidores públicos. O Oséias, a gente conversou ano passado, ele falou, Elis, é preocupante, né? E por isso mesmo. Mas como eu te disse, a minha preocupação era aquela dúvida que eu tinha. Sim. E depois que a gente conversou com o prefeito, que a gente viu que essa discussão ela vai ser paritária, igualitária, de uma forma técnica, aí eu me tranquilizei mais, né? Mas isso aí não é a gente se tranquilizar, achar que tá tudo certo, não. O IPAM tá com problema, a gente amanhã vai explicar para vocês e a partir de amanhã é que a gente vai começar a apresentar as propostas, né? Eu quero assim, quando você me perguntou das propostas, eu sou muito de estar, quando se monta comissão, para mim comissão ela tem que ser falada em comum acordo com a comissão. Sim, não pode certo? ser uma pessoa... Eu estou aqui autorizada pela comissão. Sim. Né? Eu não vou vir de forma alguma dar nenhum outro tipo de entrevista, a não ser que eu tenha autorização. Então, tem proposta da comissão que vai ser apresentadas amanhã lá para os servidores e eles não me deram essa liberdade de poder me pronunciar referente às propostas. Né? Algumas propostas eu enumerei para você que são propostas que são minhas, enquanto servidora pública, né? Enquanto pessoa assistida pela assistência médica. Tem muita gente aqui perguntando sobre os conselheiros. Vão apertar os conselheiros a se fazer uma fiscalização mais atuante? Ou o papel deles vai até onde deu mesmo, eles não podem também fazer outra coisa? Como é que fica essa questão dos conselheiros aí do município? O Instituto ele tem uma representação de servidores eleitos, que são escolhidos dentre os servidores municipais, faz a inscrição, servidores votam, né? Que são o pessoal do Conselho Deliberativo, são 6 representantes dos servidores, 1 da Câmara e 1 do Instituto e 4 dos servidores, né? Da Prefeitura, e nós temos o coordenador de Previdência. Os conselheiros do Conselho Deliberativo, eles são pessoas que têm que prestar informação devida aos funcionários. Mas assim, é importante que vocês perguntem dos nossos colegas conselheiros. Eu perguntei isso deles, né? Sim. Eles disseram, Elis, tem uma ata que foi deliberada pelo conselho, e quando você tem uma questão de conselho, você tem de uma certa forma obedecer, né? Sim. Apesar de eu achar uma coisa muito antidemocrática. Se eu tivesse lá, eu não aceitaria. Sim. Mas assim, né? E aí os conselheiros, às vezes a gente chamava os conselheiros para poder fazer a explicação, eles me passavam e eu passava na assembleia, né? Sim. Mas eles lá tem uma ata que diz que eles não poderiam levar nenhum tipo de informação, a não ser que fosse pelo próprio conselho. O conselheiro, ele não poderia chamar uma reunião dentro do município e dizer, ó, tá acontecendo isso. Então, limita o papel do conselheiro. Limita. E é isso aí que a gente tem que acabar. A Gleiciane Torres está falando, e os comissionados que ficaram devendo? Quem vai arcar com o saldo devedor? O vereador ou o prefeito que ofertou a portaria, né? Tá falando aqui. Mas vai ser quais está fazendo esse levantamento, né? De se cobrar essas pessoas? Está sendo feito esse levantamento, né, de cobrança, vão entrar com uma ação de cobrança, mas eu também vejo de que, na época, o comissionado, para ele sair do município, Sim. ele era feito uma conferência para ver o que devia, o que deixava de dever e descontava na rescisão. Sim. Né? Só que a gente sabe que tem legislação. Você tem um valor que você pode descontar. Sim, né? Você sim. não pode pegar o salário do cara e descontar tudo. A legislação seletista, ela diz o teto que pode ser descontado. Sim. E muitos deles ficaram devendo porque ultrapassou o teto que poderia ser descontado. E aí o Instituto vai cobrar, como falou o presidente, através de uma ação. O município poderia se responsabilizar por isso, a Câmara poderia se responsabilizar por isso, é um pensamento. Sim. Né? A partir do momento que eu nomeio, faz o levantamento, tudo depende eu dele. vou ver, né? Ou então, deveria naquela época ter tido um tipo de limitação para servidores que são cargo comissionado. Outra pergunta aqui, o Daniel Carvalho está falando que, Liz Regina, sou daqui do posto de saúde Rio das Garças, fica ali para BR, né? Se nós, servidores municipais, não poder, ele quer saber se os servidores municipais
conseguiriam colocar o pai e a mãe, ou a mãe, sem ter para que pagar mais que 7%? Essa é a pergunta dele. Porque a lei, vamos dizer, o servidor, ele, se ele não tiver nenhum dependente e o pai ou a mãe não tiver nenhuma renda, ele pode colocar como seu dependente. Sim. Aí eu vou dizer, é fogo, né? Mas tem um um acréscimo. Assim, né? É um negócio assim que é ruim da gente falar, entendeu? Mas vamos lá. Vamos colocar como exemplo aqui um servidor. O servidor, ele tem só o pai ou então a mãe, e eles dois não têm renda. Que é muito difícil, né? A Maria tem uma rendinha pelo INSS. Aí eu vou, uma pessoa de idade, o custo da saúde bastante, né? Muito alto, alto. Né? E aí eu coloco meu pai. Aí meu pai vai lá, faz um tratamento caro. Aí eu tiro meu pai, coloco a minha mãe. Aí minha mãe vai, não estou falando isso aí que seja todos, né? Sim, mas acontece. Acontece. É o que eles vão apresentar como exemplo lá. Aí a pessoa vai, tira o pai, coloca a mãe, ela faz o tratamento. Vamos dizer aqui, nós tem servidores que têm de um tratamento em torno de 300 mil reais. Uma cirurgia aí. Cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, é cara, né? Aí vamos dizer lá, aí ele fez o tratamento todo lá, deu 300 mil. Ele tem um salário de 1.500. Aí ele vai contribuir com 15% desse valor aqui da cirurgia até quitar. Você acha que ele quita quanto tempo? Então, assim, tem questões que, infelizmente, às vezes vai ter que se cortar na própria pele, né? Na própria carne. Mas são questões que são muito ponderadas, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Por isso que essas questões são discussões técnicas, né? Não adianta a gente agir com a emoção, não, porque o Instituto, como eu falo, é nosso. Quem depende do Instituto somos nós. Nós, servidores. Nenhuma decisão vai ser tomada sem o apoio da maioria dos servidores. Isso aí tem que ser a questão primordial. O servidor, ele tem que ficar altamente esclarecido de tudo que vai acontecer. Não tem, de forma alguma, como empurrar nada goela abaixo. Entendi. Eu não concordo com isso. Até por isso, a gente esperou essa questão da avaliação atuarial e, se preciso fosse, o servidor achar que tem que ser feita uma outra avaliação atuarial com os dados que vão ser passados para a gente, nós, enquanto Sintero, Sinderon Sinderon e Sindeprof, nós vamos ter que ver para a gente poder arcar com essa despesa. A Mara Alves está falando aqui, pão é nosso maior patrimônio, não podemos perder. Maria Auxiliadora falou que a questão do comissionado já foi explicada aí pela vereadora. Zilene Melo está dizendo, parabéns à vereadora Elis pela sua atuação, você sempre lutou por nós, servidores. Sou eu, servidor público, Gabriel. Acho que ele está falando da mulher dele. Tá bom, Gabriel, um abraço, servidor da Vigilante. A Lourdes Souza está falando, Elis, meu filho tem 18 anos, ele já saiu, ele é meu dependente. Qual é a idade certa para sair, 18 ou 23 anos? Depende. Nós temos o fundo previdenciário e o fundo assistencial. Assistencial, porque nós não temos um plano de saúde, gente. Nós temos uma assistência médica. Então, a assistência médica, elas não são regras de plano de saúde. Elas são regras da gestão do Instituto. São regras próprias. Então, quando chega aos 18 anos, a não ser que seja universitário, né? Ele só fica até os 18. Aí, se depois dos 18 ele entrar na universidade, ele pode... Até os 23. Até os 23. Mas aí, como se fala também, como até o internauta perguntou aqui, pode-se estudar a possibilidade de até estender essa idade ou não? Depois dos 23? Pode, porque não é um plano de saúde. Porque no plano de saúde, não é só o titular que contribui, o dependente contribui também. Sim. O Wagner Brandão está perguntando por que só agora que está quebrado, que estão todos preocupados com essa situação que já vem sendo anunciada há vários meses e até anos. O Wagner Brandão, acho que é um servidor da Secretaria Municipal de Serviço Básico. O Wagner é o que viu a questão da cirurgia, que o Instituto não estava atendendo, que a gente esteve junto lá com ele para o Instituto atender, ele foi atendido em virtude... Wagner, essa situação não é de hoje. Se for essa questão da cirurgia, você sabe como estava funcionando o Instituto. Não é só nós, os representantes de servidores que sabiam.
todos os servidores sabiam da dificuldade que o Instituto estava passando. Sim. E agora extrapolou, entendeu? Agora, o importante é a união nossa para poder defender o que é nosso. É isso aí, antes tarde do que nunca. Verdade, né? Tem que salvar o claro. Jandir Soares está dizendo, em 2009 o Executivo deixou de contribuir a parte patronal. Em 2010 o Legislativo também passaram 5 meses sem contribuir. E a culpa é dos servidores. Tá deixando... Não, em nenhum momento a culpa é de servidor. Sim. Nós não somos culpados por Instituto estar atravessando essa situação, não. Sim. Né? A parcela de culpa ela tem que ser repartida de forma paritária, um pouco nosso, um pouco do Executivo. Porque quando se fala que a culpa é porque está saindo mais dinheiro do que entra. Como é do FIC, soma muito que seriam os servidores que teriam que contribuir mais, aumentar a contribuição? A gente tem que ver por que está saindo mais, Sim. em que foi atendido mais. A gente não tem como ver o Instituto de quando ele foi fundado. Quando Sim. ele foi fundado, ele tinha 3 mil e poucos funcionários. Sim, Né? sim. A gente nem contribuía para assistência, a gente tinha uma contribuição que era dividida assistência e previdência. Posteriormente, na época da Hélia, a gente contribuía 4% e foi aumentado para 7%. Desse Sim. percentual não se aumentou mais nada. Infelizmente, N situações Sim. foram estendidas pelo Instituto. Uma das últimas que a gente conseguiu fazer extensão foi a questão da cirurgia bariátrica. Né? Tinha muitos servidores, aí diz assim, pô, mas aí aumentou essa questão, teve um servidor que me questionou, pô, Elis, tu conseguiu lá aumentar a questão da cirurgia bariátrica, e isso aí tu não acha que deu impacto no Instituto? Eu acho que não. Eu acho que o servidor que tinha essa situação de obesidade, hoje ele vive muito mais saudável do que anteriormente. Produz mais ele também, produz né? muito mais. Outra questão, às vezes pela questão da obesidade, ele ia muito mais ao médico do que vai agora. Sim. Né? Então, assim, eu não acho que alguns procedimentos tenham dado esse impacto total, mas nós temos que rever tudo. Sim. O Instituto, ele não está na dimensão de 3, 4, 5, 10 anos atrás, não. A dimensão do Instituto é muito grande. Hoje nós temos 26 mil pessoas sendo atendidas pelo IPAM. Bom, a gente está com o nosso tempo estourado aqui, o nosso LC Pereira já está esperando a gente aqui no estúdio para começar o programa do esporte aqui no Rondônia ao vivo. Muita gente, não vai dar de fazer perguntar a todo mundo, muita gente aqui, vereadora, total aqui a gente tem mais de 50 perguntas aqui que o pessoal mandou, tem muita gente aqui. Aí você pode passar para mim que a gente responde. Muita gente curiosa, né? E as pessoas estão nessa expectativa de saber o que vai acontecer com o IPAM. Como a vereadora aqui falou, a presidente do Sindeprof, representante da comissão aí de categorias do funcionalismo público municipal, aqui Elis Regina, falou que não é para se ficar tranquilo, mas também não é para achar que vai acabar. Até porque se achar que vai acabar, ficar falando esse terror, acaba prejudicando e muitos médicos podem até mais médicos ainda saírem, né? Ou abrirem mão com medo de que não vão receber, né? O negócio vai quebrar. Então não tem esse risco. A gente pode dizer que não tem? Não, tem a contribuição. A gente vai ter que rever a partir dessa avaliação. Isso aqui é a avaliação atuarial. A partir dessa avaliação atuarial é que a gente vai apresentar propostas, porque vamos dizer, aqui apresentou uns dados de contribuição. Ah, tá. Mas se a gente cortar isso, cortar aquilo, cortar não sei o quê, não diminui a nossa coparticipação? Então é isso. Não adianta agora a gente ir no desespero, não. As discussões vão ser técnicas, mas espero de uma forma bem tranquila, bem democrática, bem transparente, né? Porque, como eu disse, o Instituto é nosso. Então é isso. Pessoal aqui, Raimundo Rocha, Maria Bethânia, Tyson Regis. Pessoal que está acompanhando aqui, infelizmente nosso tempo estourou porque o Luiz Carlos Pereira está chegando com o esporte de Rondônia aqui para vocês. Vamos ficando por aqui, queria agradecer a presença do vereador, explicou muito bem, as pessoas aqui, tem gente aqui falando que precisava, se alguém chegar a explicar de uma forma clara, né? Então fala que você tem uma forma bem clara e bem objetiva de explicar para as pessoas o problema que estava acontecendo. Então muito obrigado pela presença aqui no Rondônia ao vivo. A gente retorna, o espaço está aberto novamente, tá? Se quiser precisar falar. Amanhã, às 14 horas. Isso, amanhã às 15 horas, na Câmara Municipal. É importante que os colegas vá para a Câmara para a gente poder ver essa questão da avaliação atuarial e a partir desse momento é que a gente vai apresentar as nossas propostas. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Sim. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, vamos continuar acompanhando esse caso do IPAM, vamos produzir material, você acompanha na página do Rondônia ao Vivo, lá no www.rondoniaovivo.com, vai lá,
vai ter matéria falando sobre o IPAM. Pode compartilhar e assistir esse vídeo qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Vamos ficando por aqui. Valeu!